Presidente, na última sessão nós denunciamos que estava em curso uma operação que estava fantasiada de elementos jurídicos, mas que na verdade se tratava de uma operação que tinha como objetivo soltar um miliciano acusado de um crime gravíssimo de repercussão internacional que o Brasil e o mundo lutam por justiça há 6 anos. Nós fizemos essa denúncia e agora, 15 dias depois, se comprova aquilo que nós denunciamos. O argumento no pedido de vista, senhor relator, era o seguinte: precisamos de tempo para analisar as questões jurídicas para ter certeza de qual voto nós vamos dar. Vocês se lembram bem. Bom, 15 dias depois, a impressão que dá é que não se analisou nem o relatório e tampouco o processo, o inquérito que levou à prisão de Chiquinho Brazão, do seu irmão e também do delegado que disfarçou, fingiu para a família, com lágrimas de crocodilo, que a acolhia. E eu tenho uma pergunta para fazer também ao presidente da Câmara. Por que é que, neste caso, ele não colocou regime de urgência para tramitação? Houve regime de urgência no caso de Wilson Santiago no ano de 2020. Houve também para Daniel Silveira. Agora, para o caso que envolve o assassinato de Marielle Franco, que imputa o deputado Chiquinho Brazão, não houve esse regime de urgência e tampouco uma celeridade para avocar ao plenário. Não tem coragem de colocar a sua digital de que querem a soltura de um assassino de Marielle Franco e, portanto, operam um esquema para que os deputados não apareçam na sessão. E aqui eu ouvi parlamentar evocando a Constituição Federal. Essa mesma da qual eles se esqueceram quando tentaram tramar um golpe de Estado junto ao ex-presidente da República. Se esqueceram que existia a Constituição Federal. Agora, quando é para defender o assassino de Marielle Franco, fingem que consideram a Constituição Federal. E aqui, caras e caros colegas, de fato, a Constituição Federal é absolutamente explícita no seu artigo 53. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime e inafiançável. Flagrante de crime inafiançável. Colegas, flagrante é um crime cujos efeitos se prolongam no tempo. Crime permanente é flagrante. Crime inafiançável em 2015. O senador Delcídio foi cassado justamente, aliás, foi cassado, teve o voto do ministro Zavascki, justamente por se tratar de uma organização criminosa, assim como Chiquinho Brazão, seu irmão e o delegado do Rio de Janeiro compõem, organizam. Portanto, não há malabarismo jurídico que justifique um voto pela liberação, pela soltura de Chiquinho Brazão. O que há é um argumento político, e é sobre isso que eu quero falar agora. Político, em primeiro lugar, por quê? O problema das milícias no Rio de Janeiro, no país, é tão profundo que, infelizmente, envolve diferentes legendas partidárias. Envolve o judiciário, envolve a polícia, envolve parlamentares, envolve membros da sociedade, pessoas da segurança pública. Muitos parlamentares, direta ou indiretamente, têm relação com as milícias. Portanto, soltar Chiquinho Brazão significa defender a si mesmo. É ter medo do que pode acontecer no dia seguinte. É ter medo de que ele abra a boca. É ter medo de que a investigação vá adiante e acabe pegando todo mundo. E é justamente isso que a gente quer. Que pegue todo mundo. Precisa acabar com a milícia no Rio, no país. Porque matou a Marielle, mas não somente ela. Muitas famílias choram todos os dias em função da atuação das milícias. E por um segundo motivo, dizem que querem dar um recado ao Supremo Tribunal Federal. Sugiro que escolham qualquer outro tema do mundo para dar o recado que os senhores quiserem para Alexandre de Moraes. Não o assassinato de Marielle, não a dor de sua família, não a dor de milhões de brasileiras e de brasileiros que lutam por justiça. Se querem dar o recado ao Alexandre de Moraes, parem de cometer crimes contra a democracia e contra o país. Obrigada. É, de fato, muito malabarismo, mas muito malabarismo da extrema-direita brasileira, muito malabarismo. E eu ouvi 3 ou 4 intervenções. Para defender, passar pano para miliciano, ouvissem o que nós estamos falando. Ninguém aqui nasceu ontem. E tampouco não conhecemos o histórico dessas pessoas que, por diversas vezes, defenderam rasgar a Constituição brasileira.
deputados que participaram de passeatas golpistas, que foram investigados por ser parte, estão sendo investigados de organização criminosa com a confecção do 8 de janeiro, vieram aqui, na maior cara de pau, defender a soltura do brasão, porque as coisas têm que ser ditas como são, vocês estão defendendo a soltura do brasão, usando a Constituição. Mas é inacreditável que eles tenham a pachorra, a cara de pau, de usar o que foi a consequência de uma luta de 21 anos, que é a Constituição Federal, depois da derrota da ditadura civil-militar, que vários deles defendem e fazem apologia. E aí basta pegar nos vídeos, basta pegar no histórico dessas pessoas. O Bolsonaro, na sua live domingo, defendeu a soltura do brasão. O único candidato a presidente em 2018 que foi incapaz de dizer que lamentava o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Ainda falou, deputado Chico Alencar, eu nunca vou me esquecer, que ele não comentaria o assassinato porque as pessoas não gostariam do que ele falaria. Depois de uma mulher ter sido executada e um homem ter sido executado da maneira bárbara, brutal, cruel, desumana que foi. Sem contar outros tantos crimes que cometeram ao longo dos últimos 4 anos, desrespeitando, 5, aliás, a Constituição Federal. Sem contar o apoio às milícias. Sim, as organizações criminosas. Porque quem concedeu medalhinha para o Adriano de Nóbrega, que foi morto numa queima de arquivo, foi essa turma. Os mesmos que vêm aqui dizer que estão defendendo a Constituição para tentar dialogar com o sindicato dos deputados, que é lamentável, mas tem um sindicato dos deputados aqui que está querendo se proteger ou garantir que Brasão não abra a boca da verdadeira quadrilha que são as milícias no Rio de Janeiro. Porque os irmãos Brasão, o Rivaldo, são os mandantes intelectuais, os 2 irmãos, os mandantes intelectuais de um homicídio qualificado, um crime doloso, por motivações políticas. Eles tentam coesionar a base na extrema-direita, atacando o ministro Alexandre de Moraes de forma mentirosa, de forma demagógica, porque a prisão é constitucional, já é definida em várias outras vezes. Nós estamos falando de 3 crimes sendo perpetrados com o mandato de deputado federal, no mínimo 2, obstrução de justiça e organização criminosa. Porque quem é miliciano, defende as milícias, quem é parte da organização criminosa, segue sendo miliciano, sendo vereador, sendo secretário do Rio de Janeiro, sendo deputado federal. E mais do que isso, quando a imprensa começou a ventilar a possibilidade de ter a delação premiada do Rony Lessa, ele saiu da Secretaria do Rio de Janeiro para assumir o mandato de deputado federal para não ser preso. Foi isso que aconteceu, tentando se blindar com o cargo de deputado federal. Desvio de finalidade total era uma forma de tentar não ser preso. Para quê? Para obstruir justiça. O que vocês querem? Soltar o brasão para que ele destrua as poucas provas que ainda possam existir num caso que aconteceu há 6 anos? Porque a coisa tem que ser clara na hora da votação. Me dá uma sensação do que se escuta lá nas ruas do Rio de Janeiro. E sabe o que se escuta lá no Rio de Janeiro? Que havia muita gente da extrema esquerda com interesse na morte da colega Marielle. É, minha gente. É por isso que eles querem condenar alguém, não importa se tem provas ou se não tem provas. Se esta casa mantiver a condenação do deputado Chiquinho Brasão, é o início do nosso fim. Eu gostaria de repelir uma manifestação canalha do deputado Ottoni de Paula. É inaceitável que ele tente imputar aos companheiros de Marielle e de Anderson Gomes algum grau de responsabilidade sobre esse crime brutal. Isso é de uma violência com os companheiros de Marielle, presidente, que chega ao campo da desumanidade. Imagino que a Thalíria Petroni ouvir uma agressão canalha dessa.
Imagina o deputado Chico Alencar ouvir uma agressão desse tipo por parte do deputado Antônio de Paula. E o deputado Antônio de Paula praticou aqui uma clássica fake news. Ele foi ao processo, ele retirou trechos da manifestação da Polícia Federal e chegou à sua própria conclusão que a Polícia Federal teria sinalizado não haver indícios que justificassem o pedido de prisão. E ao manipular esse trecho do inquérito, ele tenta induzir a população brasileira a crer que a Polícia Federal não pediu a prisão de Chiquinho Brazão e do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do conselheiro irmão de Chico Brazão. Sendo que é da lavra da Polícia Federal o pedido para que a prisão se dê, ratificado pela Procuradoria e autorizado pelo juiz competente. É uma clássica fake news para iludir, mentir, distorcer informações e sustentar o insustentável.